Mas eu queria começar essa aula com uma oração. Vamos orar? Senhor amado Deus, Pai, muito obrigado por estarmos em Tua casa, Senhor Deus, no meio do Teu povo. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de poder ouvir a Tua palavra, de conhecer a Tua palavra. Nosso intuito nesse momento, Senhor Deus, é conhecer mais da Tua palavra, para que assim possamos, ó Senhor Deus, ser fiéis a Ti. Tem misericórdia de mim, Senhor, que estou aqui responsável por essa aula, que o Senhor me use, Senhor Deus, como boca Tua aqui, que eu não fale nada que seja, ó Pai, vindo de mim, mas tudo vindo de Ti, Senhor. Tem misericórdia também dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, que o Senhor possa estar conduzindo, ó Pai, os seus pensamentos e o seu coração, para que o assunto aqui exposto, ó Senhor Deus, possa fazer sentido na mente deles e possa transformar o coração deles. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como o superintendente Rafael falou, o tema da nossa aula hoje é a vitória do amor e da obediência. E aí, por que a gente está vendo, na verdade, esse conjunto de temas, né, que está relacionado com a vitória? É por conta do tema da igreja desse ano. E quem sabe qual é o tema da igreja desse ano? Vencendo o mundo. O tema da igreja para esse ano, meus irmãos, é vencendo o mundo. E esse tema, ele está, o verso, na verdade, chave, que está baseando, né, esse tema, é 1 João 5:4, tá? E 1 João 5:4, pode passar. 1 João 5:4 diz o seguinte, e aí eu queria, na verdade, que os irmãos abrissem aí, em 1 João 5, e deixassem a Bíblia aberta nesse trecho, tá? Nós vamos ver vários textos bíblicos aí, mas a maioria eu coloquei nos slides para facilitar, mas esse texto base eu queria que os irmãos deixassem a Bíblia aberta, tá? Então, 1 João... Espera aí que eu abri em João aqui. 1 João 5:4 diz o seguinte: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, primeira aula do presbítero Felipe, nós vimos o assunto relacionado ao termo nascido. Nós vimos o novo nascimento como parte dessa vitória. Aula passada, presbítero Ricardo, nós vimos sobre a fé. A fé está relacionada também com essa vitória. E esses dois temas estão bem claros aí no verso base do tema da igreja, certo? Eu destaquei aí, nascido e fé. Mas e de onde vem então o tema da aula de hoje? Que é amor e obediência, a vitória do amor e da obediência. Bem, para isso a gente precisa ver o contexto do verso. Pode passar aí. O contexto do verso. E no contexto, que são os 3 versos anteriores, 1, 2 e 3, a gente tem bem claro esses temas. Então veja aí comigo, o que é que tem escrito aí em 1 João 5, de 1 a 4. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Então veja que todo o contexto para chegar lá no verso base, que estamos usando como tema da igreja, ele é permeado pelas palavras amor e mandamentos, ou seja, amor e obediência. E é daí que vai vir veio, né, o tema dessa aula, que foi muito bem dividido aí pela superintendência. Passando para o próximo slide, eu queria fazer uma relação um pouco mais detalhada sobre os temas. A gente já viu que os 3 temas, novo nascimento, fé e amor e obediência, estão no contexto do verso de 1 João 5:4. Então veja, no início, no verso 1, diz assim, primeira parte aí do verso 1, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então esse primeiro trecho aí do verso 1 do capítulo 5,
ele já faz uma relação bem clara entre a fé e o novo nascimento. A fé reconhece Jesus como Salvador. A fé, ela nos faz ter um novo relacionamento com Jesus. E quem lembra da aula do presbítero Ricardo, lembra que uma das definições que ele usou para a fé está relacionada com relacionamento. O significado da palavra fé, ela está atrelada a relacionamento. Então aqui a gente está vendo que a fé que nos faz reconhecer Jesus como Salvador, ela estabelece um novo relacionamento. E esse trecho também diz que o novo nascimento é a causa da fé. Porque ele diz, aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que tem um novo relacionamento com Cristo, é nascido de Deus. Então está aí o relacionamento entre o novo nascimento e a fé nesse início do verso. O restinho desse verso 1 até o verso 3, ele vai ligar tanto a fé, na verdade ele vai fazer a ligação dessa fé com o amor. A gente já viu a ligação da fé com o novo nascimento. E aí ele diz o seguinte, seguindo, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, essa fé que a gente viu no início do trecho, que é aquele que crê que Jesus é o Cristo, que prova o novo nascimento, ela tem como consequência, como fruto, o amor às pessoas. E aí ele continua, João, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o segundo ponto que a gente vê aí de relação entre esses três temas é que amar as pessoas é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. E aí, para deixar essa relação um pouco mais clara, eu queria trazer uma analogia, tá? Usando aí uma árvore como exemplo. E aí eu precisava de um desenho de uma árvore, e aí, hoje, em dias de pedir para a IA fazer as coisas, né? Eu pedi para minha filha mesmo fazer a árvore. E aí esse desenho eu preciso dar o crédito a ela, tá? Desenhado aí pela minha filha. E aí o que é que tem nessa árvore que eu queria usar de analogia com vocês? Como toda analogia, claro, a gente tem nossos defeitos, né? Mas, veja só, essa árvore, ela tem aqui embaixo suas raízes. E essa raiz seria a identidade, o novo nascimento. A primeira aula que a gente viu aqui na EBF. É algo que acontece internamente. É algo que o Espírito Santo faz em nós, que nos dá uma nova identidade, nos transforma. E é algo que está extremamente relacionado entre nós, o que acontece no nosso exterior, e com o Senhor. Então, o novo nascimento não é algo que, assim como as raízes da árvore, a gente vê facilmente externamente, tá? Ela geralmente está numa posição que a gente não consegue ver. Por outro lado, é o que é essencial para sustentar tudo que vai vir em seguida. E o que é que vem em seguida? Na minha analogia aqui, tá, pessoal? A fé. A fé seria o tronco, tá? Seria o que vai começar a surgir para o mundo externo. Como o presbítero Ricardo falou, a fé é algo que a gente pode expressar, que a gente pode, por meio de, como eu posso dizer, por meio de frases, a gente pode dizer no que é que a gente crê. Inclusive, a gente tem os credos que são assertivas, que dizem, eu creio nisso, creio nisso, creio nisso. Então, você pode expressar aquilo que você crê. Então, seria aí o tronco, né? A parte visível da identidade, a parte visível daquela raiz. E seria o reflexo dessa identidade, tá? Mas aí vem a última parte, que aí é a aula de hoje, que é o amor. E na minha analogia aqui, o amor seriam os frutos. Seria vamos dizer assim, o produto dessa árvore e que, vamos dizer assim, uma pessoa de fora, o mundo externo, pode experimentar. Veja que ninguém vai comer a raiz, ninguém vai experimentar o tronco, em geral, né? Mas o fruto, sim. O que se espera daquela árvore, de provar daquela árvore, de sentir daquela árvore, são os frutos. E aqui nessa nossa analogia seria o amor, que é a concretização da fé. Porque o presbítero Ricardo também falou que a gente tem o termo fé, mas essa fé pode ser uma fé racional, uma fé natural, uma fé falsa, não necessariamente a fé salvífica. E o que é que identifica essa fé? O fruto. O fruto que ela dá é o que vai identificar o tipo de fé. Então, eu queria seguir o resto da aula com essa analogia. Como eu disse a vocês, toda analogia tem suas fragilidades, mas ficou claro aí para vocês a ligação, e é nesse raciocínio que eu vou seguir o resto da aula. Mas tem um verso
em 1 João 4,7, que deixa bem claro o relacionamento desses três assuntos, né? Ele diz: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Ou seja, aquele que ama e dá o fruto do amor é porque é nascido de Deus e conhece a Deus, mais uma vez, a ideia da fé como um relacionamento. E aí, como é que a gente vai seguir nessa aula de hoje? Eu vou falar um pouco sobre amor, sobre obediência e sobre a vitória, já que a aula é vitória do amor e da obediência. E se der tempo, eu queria trazer um contexto dos desafios que a gente tem hoje para exercer essa vitória do amor e da obediência. Então, começando com amor. Se a gente vai falar de amor, é bom a gente definir amor usando a Bíblia. O que é que a Bíblia fala sobre esse amor? E aí, aqui vou fazer de uma forma bem resumida, tá, meus irmãos, esse estudo do amor. Mas a maioria das vezes em que o amor ele é usado, principalmente não, a maioria das vezes que ele é usado no Novo Testamento, ele é usado com essa palavra aí, ágape, ou agapau, né, do grego, que é um amor diferente de outros amores, de outras palavras gregas, inclusive, que também existem para expressar amor. Então, tem uma palavra que é para expressar o amor mais sensual, tem outra que é para expressar o amor mais de amizade, de filiação, tá? Mas a palavra mais utilizada, a maioria dos versos que a gente vê amor, traduzido para a gente hoje, vem da raiz dessa palavra aí. E as características desse amor estão bem descritas em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, que eu queria mostrar aí para vocês. Um texto, acredito, bem conhecido de todos. Eu peguei só um trechinho, né? Todo o capítulo, na verdade, de capítulo 13, né, da primeira carta de Coríntios, está falando do amor. Mas eu trouxe só um trechinho que diz assim, ó: o amor, ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E nesse trechinho a gente vê algumas das principais características desse amor, que é o amor bíblico, que é o amor que a gente está falando aqui, que traz a vitória, tá? Primeira característica, e seria a característica mais distintiva desse amor, é que esse amor, ele é um amor que é ausente de interesse próprio. Aí, no meio desse trechinho que eu coloquei, tem dizendo assim, que o amor não busca os seus interesses. Então, essa é a característica mais distintiva desse amor bíblico que a gente vai falar aqui, tá certo? Uma outra característica, ele não é passivo a circunstâncias ou emoções. Na verdade, ele é ativo. O que é que isso significa? Esse amor não é um amor que é refém do que nós sentimos. Pelo contrário, ele é quem define as nossas ações, dados os nossos sentimentos. Ou seja, nós não vamos agir de forma impulsiva. É o amor que nos traz o domínio próprio, que também é um fruto do Espírito. Isso fica claro quando a gente vê aí, ó, esse amor ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não se irrita, não se ressente do mal. E aí a minha pergunta é, significa que todo mundo que ama dessa forma não sente isso? Não é isso. Você não vai sentir ciúme, não vai se envaidecer, não é orgulhoso, você não vai sentir o impulso para essas coisas? Aí você teria que deixar de ser humano. Mas a diferença é que esse amor ele não age por meio disso. Ele não arde em ciúme, ele não se envaidece. Ele não é orgulhoso. Ele não se irrita e não se ressente do mal. Então o amor ele é ativo, ele que molda os sentimentos, não os sentimentos que moldam esse amor. Terceiro ponto, desculpe, é que ele é incondicional e sacrificial. No finalzinho aí tem o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Não tem nada que seria superior a esse amor. E é esse amor, meus irmãos, é com esse amor que Deus nos ama, que é o que tem lá em 1 João 3,16. Porque Deus, vamos todos?
amou o mundo, que deu. É esse amor que eu falei, que com esse amor que Deus nos ama. Dadas as características do amor, um outro ponto importante da gente entender é que todos que foram alvo desse amor de Deus são chamados a amar. 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então você é alvo desse amor e é por isso que você ama. Está aí uma parte do chamado ao amor. O nosso amor é uma resposta ao amor de Deus, é um reflexo do relacionamento que temos com Ele. Próximo slide aí, por favor. Eu trouxe para vocês o trecho de 1 Coríntios 13. E é interessante de saber que antes de chegar em todo aquele capítulo em que Paulo fala do amor, ele estava tratando de um contexto de conflito, vamos dizer assim, em Coríntios. As pessoas estavam defendendo que existiam dons melhores do que outros, que existiam posições na igreja melhores do que outras. E Paulo, principalmente no capítulo 12, ele faz todo um argumento contra isso, dizendo que cada membro tem sua importância e etc. E ele rechaça esses argumentos dele. Mas depois que ele faz essa defesa do ponto dele, de que não existe isso, de que um é mais importante que o outro, ele diz o seguinte, eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. E aí ele começa a falar várias coisas. Ainda que eu faça isso se eu não tiver amor, ainda que eu faça isso se eu não tiver amor. Então, o argumento de Paulo, a razão de Paulo trazer esse texto de 1 Coríntios 13, que a gente viu um trecho, é dizer, vocês estão aí pensando em coisas e brigando por coisas que não era para você estar preocupado. O caminho excelente é esse aqui. O caminho excelente é vocês buscarem o amor. Isso mostra a importância, a supremacia, né, do chamado do amor. Um outro ponto ainda sobre esse contexto de 1 Coríntios 13 é que quando Paulo faz toda essa descrição do que é o amor, ele termina dizendo o seguinte, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. E aí, existem diferentes interpretações do que Paulo quer dizer com o maior deles é o amor, tá? Mas uma delas é pensando de forma escatológica, pensando no fim dos tempos. Porque vamos pensar o que é que vai acontecer no fim dos tempos. Nós vamos estar com o Senhor louvando e adorando eternamente. E aí, fé, como está definido lá em Hebreus 11:1, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Na eternidade, a gente não vai estar esperando mais por nada. A gente vai estar lá com o Senhor. Então, por isso, a fé, vamos dizer assim, não permaneceria. E a esperança está relacionada com isso. Você não vai esperar nada melhor do que passar a eternidade com o Senhor. Você já está tendo ali o melhor. Então, uma das formas de interpretar de que o maior deles é o amor é porque ele vai durar quando a fé e a esperança, em um momento, vão cessar. Uma outra forma da gente ver isso, pensando lá também escatologicamente, no livro de Apocalipse, a gente vê que a fé ela tem um papel crucial quando a gente pensa no momento lá do julgamento, no momento do julgamento final. E aí a gente vê que aqueles que declaram sua fé em Cristo, aqueles que creem em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, esses serão salvos. Então a fé ali, ela tem um papel crucial. Mas depois disso, como eu disse, a história não acaba. Depois do julgamento tem toda a eternidade de louvor, de adoração, de viver na glória com o Senhor. E nessa vida, o amor vai estar ali em nosso meio, enquanto que a fé que nos tirou, vamos dizer assim, da condenação, ela não vai mais ter ali o seu papel principal. E essa é uma das formas de interpretar isso. Então veja como o amor e o chamado a amar é algo que tem uma durabilidade, vamos dizer assim, que tem peso de eternidade. Próximo slide. Dado que a gente reconheceu que somos chamados ao amor, temos esse chamado para amar, qual é o principal alvo desse amor? O principal alvo do nosso amor deve ser o próprio Deus. E isso é uma realidade que Deus revelou desde o Antigo Testamento.
E a forma mais clara que a gente pode mostrar isso é em Deuteronômio 6:5, quando diz: portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deus é o principal alvo do nosso amor. E esse verso aí, quem lembra em que contexto está esse verso? O que é que tem aí nesse capítulo, Deuteronômio 6? Os? 10 o quê? Os mandamentos. Então veja que vocês já começam a ver uma relação entre o amor e a obediência, que a gente vai trabalhar melhor lá na frente. Mas vejam só, esse amor cujo alvo principal é Deus, ele se estende. Ele não é um amor que fixa somente em Deus. Ele, a partir do amor a Deus, ele se estende. E ele se estende a quem? Ao amor ao próximo. Também uma realidade que Deus mostrou desde o Antigo Testamento. E aí eu trouxe o verso de Levítico 19:18, que diz o seguinte: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então nós temos o principal alvo do amor é Deus, mas esse amor, ele se estende ao nosso próximo. Certo? E aí, essa lógica, ela é confirmada por Jesus nos evangelhos. Eu vou trazer um trecho aqui, mais à frente eu vou trazer as outras duas referências, mas isso também tem no evangelho de Lucas, no evangelho de Marcos e no evangelho de Mateus. Em Lucas, na verdade, certo homem, diz assim, não está aí o trecho, mas certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí, eu acho que eu copiei errado aqui, mas enfim, Jesus é que pergunta a ele: o que é que tem escrito na lei? E ele diz: a isto ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Quem respondeu isso foi o intérprete da lei. E aí Jesus diz o seguinte: você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Ou seja, o intérprete da lei conhecia aqueles dois versos que eu acabei de mostrar a vocês. E aí Jesus pergunta: o que é que diz a lei? E ele resume nesses dois versos. E Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Mais à frente eu vou mostrar para vocês trechos em que o próprio Jesus, ele traz esses dois mandamentos como a referência dos principais mandamentos a seguir. Mas isso aí comprova o que a gente viu da extensão do amor. Ainda sobre a extensão do amor, a gente pode se perguntar: tá, o principal alvo é Deus, ele se estende para o próximo. Mas quem é esse próximo? A extensão da palavra próximo vai até aonde? E isso foi o que, ainda nesse trecho que a gente estava vendo em Lucas 10, o mestre da lei, lá, que tinha respondido e disse que Jesus disse que era certo, perguntou: certo, mas quem é o meu próximo? E aí, Jesus, ele contou a história lá do que a gente conhece como o bom samaritano, tá? E aí eu não vou contar toda a história por conta do tempo, mas aí depois que ele conta a história, e aí de uma forma bem resumida, tem uma pessoa que estava lá precisando de ajuda, passou o levita, passou o sacerdote, não ajudaram a pessoa, aí vem um samaritano, pega aquela pessoa, leva para um local, dá dinheiro, pede para cuidar dele, e enfim. No final de contar toda essa história, Jesus pergunta: qual desses três, o levita, o sacerdote e o samaritano, lhe pareceu ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Então, a forma de Jesus responder, inclusive o fato dele usar o samaritano, tornou essa pergunta de quem é o meu próximo algo extremamente abrangente. Porque para aquele mestre da lei, o samaritano era alguém desprezível. Os judeus e os samaritanos, eles não se davam bem. Não seria alguém que fosse esperado que numa história como essa fosse o herói da história. E aí Jesus está mostrando que o próximo ali foi aquele que, como ele disse, o que usou de misericórdia. Então, ele tirou, não é uma limitação de que o próximo vai ser aquele da sua família,
aquele que você se dá bem, aquele que está praticando as mesmas coisas que você pratica. Aqui o próximo foi aquele a quem exerceu a misericórdia. A limitação é, tem alguém que não é passível de misericórdia? Se não tiver, aí esse não seria o seu próximo. Porque todo aquele que for passível de misericórdia, que agir de misericórdia, esse será o seu próximo. Mas aí você pode pensar, tá bom, é uma extensão bem grande. Não é simplesmente para as pessoas ali que estão ao meu redor. Mas tem um limite, né? Não é todo mundo não que a gente vai exercer esse amor. E aí vem vamos dizer assim, o golpe final. Que é quando lá em Mateus 5, 44 a 45, Jesus diz, eu porém lhes digo, ame os seus inimigos. Ou seja, não é nem só limite o seu amor só a quem você gosta. Ele dizendo lá no Bom Samaritano, veja, não, vocês não devem limitar o amor só para quem vocês gostam, para quem está realmente próximo fisicamente de vocês. Esse deve ser maior. Aqui ele está dizendo, esse amor deve ser até para quem você não gosta. Deve ser até para o seu inimigo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Lembra que o primeiro alvo é o amor a Deus e que o nosso amor ao próximo é só uma extensão? E Jesus está dizendo aqui que o amor a esses inimigos é uma prova de que vocês são filhos do Pai de vocês. Que vocês têm um Pai que ama vocês e que vocês são alvo desse amor. Então essa é a extensão do amor. É uma extensão que, na verdade, é difícil de a gente encontrar o limite dela, certo? De ter essa limitação. E aí vem uma pergunta para vocês, meus irmãos. A gente acabou de falar sobre amar os inimigos. Esse amor, amar dessa forma que a gente viu, considerando o que a gente viu até agora, é natural? O que é que vocês acham? Podem só balançar a cabeça assim. Estou vendo tudo. Quem está balançando a cabeça está balançando assim. Vamos fazer um exercício. Vamos voltar lá para 1 Coríntios 13. Aí eu quero que vocês leiam. Vamos ler todo mundo juntos esse trecho. Só que assim, eu quero que você se imagine sendo o alvo desse amor. Alguém vai lhe amar desse jeito que está escrito aí. Vamos lá? O amor é paciente. O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Eu vi algumas pessoas lendo isso com um sorriso no rosto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ler esse texto. Só que você agora não vai ser o alvo desse amor. Você é a fonte desse amor. Alguém vai receber de você esse amor. Vamos lá? O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus. Tá bom. Deu para entender aí a diferença? A alegria que é a gente reconhecer, somos alvos desse amor. Mas o peso que é de, meu Deus, eu preciso ser a fonte desse amor. Isso é porque a resposta à pergunta que eu fiz é não. Isso não é algo natural. Mas lembram da árvore? Isso só acontece porque nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova raiz. E nós precisamos de ajuda para praticar esse amor. E para amar a Deus, nós precisamos desse direcionamento, desse guia. E aí é onde vem a relação da lei de Deus com o amor. Nós precisamos ser direcionados e guiados ao que fazer para que a gente possa amar desse jeito, que não é natural a nós. Como a gente viu, por isso que eu pedi para vocês deixarem aberto aí a Bíblia. Olhem de novo aí para 1 João, verso 2 do capítulo 5. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Veja que o reconhecimento daquele que ama o Filho de Deus é quem primeiro ama a Deus
e pratica o mandamento. Consequentemente, ele vai amar o seu irmão. E aí é onde vem a segunda parte da nossa aula, que é a da obediência. Em João, não 1 João, tá? Em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 21, Jesus deixou bem claro: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, veja que a gente tem uma relação aí de guardar os mandamentos como prova de quem ama a Deus. E aí, indo para Marcos 12, no mesmo contexto do que a gente viu em Lucas 10, quando perguntaram a Jesus, em Lucas é Jesus perguntando ao intérprete da lei. Aqui estão perguntando a Jesus: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Ou seja, aqueles dois que a gente viu lá no início. E aí, se no versículo anterior, que a gente viu, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, a gente viu que guardar o mandamento é uma prova de que ama a Deus. Aqui o que Jesus está dizendo é: você quer seguir os mandamentos? Você quer guardar os mandamentos? Ame a Deus e ame ao seu próximo. E aí a gente vê que existe essa relação aí, indissociável, entre guardar os mandamentos, que é a melhor evidência de amar a Deus, e amar a Deus, que é a melhor forma de você guardar os mandamentos. Então, amar a Deus e guardar os seus mandamentos estão ligados nesse ciclo aí, onde um leva o lado esquerdo leva ao direito, e o direito leva ao esquerdo. E isso fica claro, meus irmãos, quando nós vemos a vida de Jesus, que é o exemplo supremo da obediência. E nós vimos que ele é a prova de que Deus nos ama, quando a gente leu João 3,16. A prova do amor de Deus é ele ter enviado o seu filho para morrer por nós. Então a gente já viu isso. Só que a gente também vê que esse filho, ele foi obediente. Obediente até a morte de cruz. Filipenses 2,8 deixa bem claro: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. No Getsemane, Jesus orou: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Submissão e obediência. Jesus, ele nos dá esse exemplo. E aí eu queria fazer um ponto aqui. Pode passar para o próximo slide. Que, na verdade, ficou sem animação, então foi tudo direto. Eu queria fazer um aprofundamento, vamos dizer assim, teológico nesse ponto. Por quê? Porque nós pregamos aqui todo domingo que somos salvos pela graça. E não depende das nossas obras. É o que nós cremos. E aí aqui agora eu estou começando a falar a vocês sobre obediência e seguir os mandamentos de Deus. E para alguns isso pode estar parecendo meio contraditório. E quem está achando isso contraditório ou difícil de entender, não se preocupe, isso é uma discussão enorme que existe sobre lei versus graça. Na verdade, já existia desde Paulo lá. Paulo, ele já tem que tratar sobre esse problema nas suas cartas. Mas, para tratar desse assunto, eu queria trazer para vocês primeiro os dois extremos, que são os que a gente deve evitar, para que vocês, ao entender aonde a gente não deve ir, entendam mais ou menos onde a gente deve ficar, tá? Um extremo é está do meu lado direito aqui, o legalismo, certo? O outro extremo é o antinomianismo, certo? O que é o legalismo? O legalismo, você pode, vamos dizer assim, definir o que eles creem mais ou menos nessa frase que eu coloquei aí, ó. Obedeço à lei, logo sou aceito por Deus. Então, a salvação ou a aceitação de Deus por nós, ela vem por meio da nossa obediência a essa lei, tá? Do outro lado, o antinomianismo, ele diz: sou aceito por Deus, logo eu não preciso obedecer à lei. Ele entende que é salvo pela graça, e aí entende que porque é salvo pela graça,
ele não precisa seguir a lei. Ou seja, Deus não me amou do jeito que eu sou, por que é que eu preciso mudar? Se Deus me ama do jeito que eu sou, se Deus me amou quando eu ainda era, no caso dele, eu ainda sendo um pecador, por que é que eu vou deixar de ser um pecador? O amor de Deus é maior do que isso. E aí a gente tem no meio, para evitar esses dois extremos, que o legalismo, ele dá ênfase demais à lei, enquanto que o antinomianismo dá ênfase demais à graça, nós temos o Evangelho de Cristo, que diz o seguinte: sou aceito por Deus por meio do que Cristo fez, graça. Logo, eu obedeço à lei. Então, eu não reconheço que sou salvo pelas obras, eu reconheço que sou salvo pela graça, é a graça que me salvou. Mas mesmo sendo salvo pela graça, eu reconheço que há uma importância da lei em minha vida. E eu preciso obedecer. Porque, como a gente acabou de ver, para a gente poder amar a Deus e esse amor chegar aos nossos irmãos, a gente precisa amar a Deus e obedecer a sua lei. E aí, como a gente está aqui num aprofundamento teológico, eu vou trazer uns 4 slides aí, de um parágrafo enorme, da Confissão de Fé de Westminster. Mas por que eu trouxe isso? Porque, apesar de ser grande, ele deixa bem claro como é que a lei, ela ainda tem um papel nessa nossa visão teológica de que somos salvos pela graça. Diz o seguinte, é o capítulo 19, parágrafo 6. Embora os verdadeiros crentes não estejam debaixo da lei, como pacto de obras, para serem por ela justificados ou condenados, contudo, ela lhes serve de grande proveito, como aos outros. Então veja, ele deixa claro, não é pela lei que vocês são salvos, como se fosse pacto das obras, mas ela lhes serve de grande proveito, como aos outros. E aí o resto do parágrafo vai dizer quais são esses proveitos, tá? Manifestando-lhes uma regra de vida, a vontade de Deus e o dever que eles têm, ela os dirige e os obriga a andar segundo a retidão. E aí ele vai concretizar com alguns exemplos. Próximo slide. Descobre-lhes também as pecaminosas poluições da sua natureza, dos seus corações e das suas vidas, de maneira que eles, examinando-se por meio dela, alcançam mais profunda convicções de pecado, maior humilhação por causa deles e maior aversão a eles, e ao mesmo tempo lhes dá uma melhor apreciação da necessidade que tem de Cristo e da perfeição da obediência dele. Então, em uma dimensão que a lei ela ainda é necessária para nós hoje, para que a gente reconheça que somos pecadores, para que isso nos humilhe a reconhecer o quanto nós precisamos de Cristo. Esse é um papel da lei e que ela vale para nós, mesmo sendo nós salvos pela graça. Outro parágrafo, não, na verdade é o mesmo parágrafo ainda, é outra frase desse parágrafo. Ela é também de utilidade aos regenerados, a fim de conter a sua corrupção, pois proíbe o pecado. As suas ameaças servem para mostrar o que merecem os seus pecados e quais as aflições que por causa deles devem esperar nesta vida, ainda que sejam livres da maldição ameaçada na lei. Então, nós reconhecemos que somos pecadores pela lei, que precisamos de Cristo, e também reconhecemos que nós não devemos continuar pecando, porque isso desagrada a Deus. E quem é que mostra isso a nós? A lei de Deus. Aquilo que ele disse, que agrada e desagrada a ele. Próximo ponto. Do mesmo modo, as suas promessas mostram que Deus aprova a obediência deles e que bênção podem esperar. Obedecendo, ainda que essas bênçãos não lhes sejam devidas pela lei considerada como pacto das obras. Assim, o fazer um homem o bem ou evitar ele o mal, porque a lei anima aquilo e proíbe isto, não é prova de estar ele debaixo da lei e não debaixo da graça. Então, a lei tem um terceiro ponto aí, que é mostrar que aqueles que obedecem podem esperar bênção. Então, além de dizer, você é um pecador, fuja do pecado, ele ainda diz, se você obedecer, você pode esperar bênção. Então, isso são pontos que a lei, ela é importante, que ela traz de importante para aqueles que são salvos pela graça. Por isso que ela não deve ser ignorada por aqueles que são salvos pela graça. Paulo resume isso em Romanos 3,31, dizendo, anulamos então a lei por meio da fé, após ele falar sobre a fé que salva e a fé que vem pela graça de Deus, ele diz, anulamos então a lei por meio da fé? De modo nenhum.
Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Então, é nisso que nós acreditamos, na lei e na graça trabalhando em nossas vidas. Voltando mais uma vez para o contexto de Romanos 13, de 1 Coríntios 13, que é de onde a gente viu aquele trecho de amor. O que é que ele diz sobre o amor? O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Ele não se alegra com aquilo que é errado e que desagrada a Deus, mas com aquilo que é verdade, que é justo. Meus irmãos, vamos passar agora para a vitória. Até agora, alguma dúvida? Alguém queria fazer alguma pergunta? Não? Vamos seguir. Se vocês tiverem pergunta, vão guardando aí, tá? Para vocês também interagirem. Mas vamos falar agora da vitória. Vimos o que é amor, vimos o que é obediência, mas o tema da nossa aula é a vitória, do amor e da obediência que vence o mundo, tá? Então, qual é a vitória que existe nesse amor e nessa obediência? Mais uma vez eu queria voltar para 1 João 5, né? Que é o nosso texto base aí, que diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então veja que João está fazendo uma relação aí entre a dificuldade de guardar os mandamentos e a vitória para o mundo. Ele está dizendo que aquele que vence o mundo não tem dificuldade em guardar os mandamentos. Qual é a consequência oposta disso? Que aquele que tem dificuldade em guardar os mandamentos é porque ele não venceu o mundo, ele está ainda entregue ao mundo. Ele ainda está ali, vamos dizer, andando com o mundo. E como a gente viu, quem vence o mundo é aquele que é nascido de Deus, é aquele que tem a fé salvífica e é aquele que dá os frutos do amor. Para esses mandamentos, eles não vão ser difíceis de guardar. E aí eu queria voltar num ponto que o presbítero Felipe ele fez na aula dele, que é: qual é essa dificuldade do mundo? O que é que tornaria difícil cumprir esses mandamentos? Isso está lá no segundo capítulo, ainda de 1 João, do 15 ao 16, que diz o seguinte: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Como eu disse, o presbítero Felipe já falou muito bem disso na primeira aula dele. Destacou bem que são esses 3 pontos aí: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Mas eu queria trazer esse ponto agora nesse contexto de amor e de obediência. Se a gente pegar esse trecho e ver na tradução, por exemplo, da NVI, essa segunda parte, soberba da vida, eles interpretam como ostentação dos bens. E aí o que acontece quando a gente olha direitinho para esse trecho que eu destaquei aí, né? Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. A gente pode resumir como um desejo pelas coisas. Veja que o desejo da carne é algo palpável, é algo tátil, é algo que o nosso corpo físico ele sente. Os desejos dos olhos é algo do mundo concreto, algo que a gente está vendo. E a soberba da vida, seguindo essa lógica que eu falei de ostentar os bens, também se orgulhar daquilo que tem. E a gente viu, quando a gente estava vendo o amor, que o nosso alvo principal do amor é a Deus. E a extensão desse amor é ao próximo. E quando a gente olha para o que é no mundo, é justamente o amor pelas coisas. E não a Deus e as pessoas. E o que a gente vê aqui é que o mundo ele faz a gente desejar aquilo que a gente não tem, e quando a gente tem, se orgulhar daquilo que tem. O desejo da carne e o desejo dos olhos é aquilo que você não tem, é o que você anseia por ter, coisas. E quando você tem, a soberba da vida, a ostentação do que você tem. Então estão vendo como isso, o desejo pelas coisas, seja aquilo que você não tem, ou seja o orgulho do que você tem, está em oposição ao que a gente viu do amor como alvo principal ao Pai e a sua extensão aos próximos, aos irmãos, na verdade aos próximos.
E essa é a dificuldade. Isso é o que nos impede de amar a Deus e amar o outro. Nós amamos as coisas. E quando amamos as coisas, nós estamos obedecendo à lei do mundo. Quando nós amamos mais as coisas do que amamos a Deus. E aí, se não amamos a Deus, nós não vamos obedecer a sua lei e não vamos amar ao próximo. Então, por que é que nós somos mais do que vencedores, meus irmãos? Porque como a gente viu nas outras 2 aulas e chegando na aula de hoje, quem é nova criatura é capaz de amar mais a Deus do que as coisas. E só o Espírito Santo, que regenera o nosso coração, pode nos dar esse amor. Para a gente ser capaz de não viver por meio dessa regra do mundo, de amar as coisas, mas amar mais a Deus do que as coisas. Pois tem a fé que mostra que Ele é da vida o melhor. Ele crê que obedecer a Deus nos traz benefícios que são inigualáveis. Essa é a vitória do amor e da obediência. É amar mais a Deus, obedecer os seus mandamentos, do que amar mais as coisas e obedecer aos mandamentos do mundo. E quem crê nisso, crê que isso traz benefícios inigualáveis. E eu queria trazer aqui alguns versos que mostram esses benefícios. O primeiro deles, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Deus. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem é nascido de novo, quem tem a fé salvífica, crê que esse amor traz benefícios que as coisas do mundo não trazem. E essa é a vitória do amor e da obediência. E para fechar, deu tempo, eu queria trazer algumas aplicações. E aí também estou seguindo um pouco a linha aí do que o presbítero Felipe fez. De a gente pensar um pouco no que a gente tem ao nosso redor hoje na cultura e que nos complica, o que nos faz tropeçar, o que dificulta a vivermos essa vitória do amor e da obediência. E no primeiro ponto, inclusive, é uma cópia lá do que o presbítero Felipe falou, que é o tipo de sociedade secular que vivemos. Eu botei aí como um tópico a redução do amor de Cristo e a Cristo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade em que Deus está morto. E aí eu coloquei como aspas, que é a frase que o Nietzsche falou, né? E quando ele falou isso, ele não quis dizer que Deus não existe mais. O que ele quis dizer é, Deus não tem importância. Na sociedade que vivemos, Deus é um coadjuvante que algumas pessoas chamadas de religiosa ainda acreditam. Mas Ele não é mais o cerne de como as pessoas devem viver. Hoje a gente tem a ciência que está encontrando soluções e fazendo com que o homem viva cada vez mais, de forma cada vez mais confortável, resolvendo doenças, enfim. Hoje a gente tem a tecnologia que cria soluções a partir dessa ciência que faz com que a gente esteja aqui, eu esteja usando um microfone, vocês vendo um data show, esteja um ambiente climatizado. E é disso que o homem precisa. É isso que vai fazer o homem prosperar. É isso que uma sociedade secular acredita. Que os nossos regimes sociais, que as nossas organizações sociais, o avanço que a civilização teve faz com que hoje a gente possa ter paz, ter justiça, que a gente não precisa mais de Deus, certo? Essa é a crença. Então veja, isso faz uma redução, faz com que, por padrão, exista uma redução do amor de Cristo, da necessidade de Cristo. E também uma redução do amor a Cristo. Ou seja, é como se Deus, Ele realmente não nos amasse do jeito que a Bíblia diz que Ele nos ama, porque quem está resolvendo os problemas da gente não é Deus. São essas coisas que eu falei aqui. Ciência, tecnologia, política, enfim. É isso que está resolvendo. Então, Deus não nos ama tanto assim. E aí, como consequência, a gente vai olhar para Deus, não vai reconhecer Ele como alvo principal do nosso amor. E aí, existe uma total ausência do amor ágape. Aquele amor que eu falei sacrificial, aquele amor que a gente viu em 1 Coríntios 13, que a gente viu que não é natural, que só Deus pode nos dar. Se a gente
vive num mundo em que Deus está morto, esse amor também vai estar morto. E se a gente não tem a fonte desse amor vindo para a gente, nós também não vamos ser canais desse amor. E aí, qual é a consequência na sociedade? A gente também não tem esse amor pelo próximo. Então, se a gente não tem esse amor ágape pelo próximo, quais são os amores que a gente vai ter? Aqueles outros que a gente viu. Os amores que são só filiais, amor em que nós vamos, na verdade, ver os outros como coisas. A gente vai ter uma abundância do amor pelas coisas e nós vamos terminar olhando para as pessoas como essas coisas. Não sei se vocês já ouviram essa frase. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Quando, na verdade, nós devíamos amar as pessoas e usar as coisas. Isso é a ausência do amor ágape de uma sociedade que acha que pode viver sem Deus. E aí, tudo que eu vou falar é basicamente uma consequência disso. Um segundo relacionado a isso, e aí eu não estou sendo exaustivo, tá, meus irmãos? Isso aí é uma coisa bem pessoal minha que eu pensei em algumas aplicações. A gente poderia passar uma aula inteira falando de várias aplicações. Mas uma outra que eu pensei é o medo, a ansiedade e as redes sociais, né? Hoje a gente vive uma sociedade extremamente ansiosa, principalmente as gerações mais novas. É conhecida como a geração ansiosa. E claramente está se vendo que existe uma correlação disso com as redes sociais. E por que eu falei do medo, né? Porque a ansiedade, na maioria dos casos, você não fica ansioso por uma coisa que vai ser boa, que você tem certeza que vai ser boa. Mesmo que você esteja ansioso por uma coisa boa que vai acontecer, na verdade você está ansioso para que aquela coisa boa aconteça, que nada aconteça de errado. O que gera ansiedade é você olhar para o futuro e você ter medo do que vai acontecer, que é o contrário da fé. É você olhar para o futuro e ter certeza daquilo que vai acontecer, ter esperança das coisas que não se veem. A ansiedade é você olhar para o futuro e não saber o que vai acontecer, imaginar que tudo que vai acontecer vai ser o pior, ou que coisas ruins podem acontecer. E aí, quando a gente olha 1 João 4,18, ele deixa bem claro, no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor, ele lança fora esse medo. Porque o medo, ele envolve castigo. Ou seja, uma coisa que vai acontecer no futuro, você vai ser castigado. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, eu falei, né, que uma das dificuldades é o amor pelas coisas. E quando a gente vai... o amor pelas coisas que vem da soberba da vida, do desejo da carne, do desejo dos olhos. E aí, quando a gente entra numa rede social hoje, o que é que a gente vê? A gente vê uma potencialização disso, do desejo da carne, do desejo dos olhos. Por quê? Porque as pessoas ali estão mostrando a soberba da vida. E isso, principalmente nos mais jovens, é mais impactante. Por quê? Porque não conheceram a vida ainda. E aí, eles acham que a vida é aquilo, é só coisa boa, é só boas coisas, a pessoa só se veste bem, só come bem, só está em lugar legal, o relacionamento dela é maravilhoso. Porque ninguém posta a vida real. Só posta a soberba da vida. E isso aumenta essa ansiedade. Por quê? Porque o castigo que vem é justamente de não alcançar a soberba da vida que é propagada nesse mundo. E isso gera uma ansiedade de eu não ser o que aquelas pessoas estão sendo, de eu não ter o que aquelas pessoas estão tendo. Por quê? Porque está se entregando ao amor pelas coisas, ao amor pela soberba da vida, pelo desejo dos olhos e o desejo da carne, e não pelo amor a Deus e o amor ao próximo. Então, esse é um ponto em que o amor hoje, a vitória do amor, tem dificuldade a vitória do amor e da obediência para nós. Um outro aspecto nesse tópico aí é que o objeto do amor, como o presbítero Felipe falou, se a gente tira Deus da jogada, não fica um vácuo, vai vir um ídolo. E uma característica que todo ídolo segue, pode passar, está no próximo slide já, que todo ídolo segue é que ele não entrega o que ele promete. Todo ídolo, ele não entrega o que ele promete. O ídolo do dinheiro, ele vai dizer a você que se você tiver muito dinheiro, você vai ser feliz. E aí você vai ter muito dinheiro, e mais dinheiro do que você imaginou ter, e quando chegar lá, você vai ver que você precisa de mais, que aquilo não é suficiente. O ídolo dos prazeres vai dizer que se você tiver aquele prazer, você vai ser feliz. E quando você tem aquele prazer, você vê que ele não é tão bom como um outro prazer que você pode ter. E ele nunca vai entregar o que promete. E aí, ele não vai trazer a segurança e a paz
que o amor de Deus, ele nos traz. E isso contribui para o medo, para a ansiedade que a gente vê hoje. Essa paz que Deus nos dá está bem descrita lá no Salmo 4, quando o salmista diz assim, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando eles têm o quê? Fartura de cereal e vinho. Mais alegria tem no meu coração, que confio em Deus, do que naqueles, quando eles estão tendo lá a soberba da vida. Porque, aí ele fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Essa paz, só Deus pode dar. E Ele não vai dar, mesmo aqueles que têm fartura de cereal e vinho. E o amor a Deus faz a gente crer e ser firme nisso e obedecer a Ele. E um último ponto que eu botei aí, sentimento e prazer. É quando a gente não tem o amor ágape, quando a gente não tem Deus como fonte, como é que esse amor vai se expressar? Vai ser o amor que é, na verdade, confundindo com sentimento. Talvez essa seja a forma mais fácil das pessoas que não conhecem o amor bíblico pensar no amor, que o amor é um sentimento. Confundir amor com paixão, confundir amor com determinação, enfim. Não reconhecer que o amor é aquilo que a gente vê lá em 1 Coríntios 13. E isso é porque, como eu disse, é consequência de você não ter Deus como a fonte. E aí, se você não tem Deus como a fonte, alguém vai ser a fonte, e essa pode ser até você. Quem nunca assistiu um filme, uma série, ou sei lá, viu uma música, em que estava lá um problema, a pessoa estava num dilema, não sabia como resolver, alguém chegou, bateu no ombro dela e disse assim, siga o seu coração. Siga o seu coração. Que é essa ideia do romantismo, de o coração, os sentimentos, as coisas que vêm da gente, isso é que é a verdade. É isso é que é puro. Essa é a lei que a gente deve seguir. É a lei do nosso coração. Ou então, uma outra característica é a um outro tipo, né, de idolatria, é a idolatria ao prazer. Que também diz, você está em dúvida do que fazer? Ou então você está sendo... Isso geralmente aparece num contexto de muita limitação. As pessoas estão limitando você de ter o seu prazer. Estão limitando você de provar tudo que o mundo tem para dar. Faça o que te dá prazer. E não se preocupe com o que as pessoas vão falar. Que é a pregação do hedonismo. Só que o que é que acontece quando eu só quero seguir o meu coração e fazer o que me dá prazer? Eu só vou pensar em mim mesmo. Isso cria pessoas que são cada vez mais individualistas e egoístas. E que dificilmente vão ter misericórdia, como o samaritano teve na história. Por quê? Porque elas estão muito preocupadas em seguir o seu coração, fazer o que dá prazer. E isso é uma dificuldade que nós, que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que vivemos pelo amor e a obediência de Deus, precisamos evitar. E para finalizar, meus irmãos, eu queria voltar à minha analogia lá da árvore, para fazer um resuminho do que a gente viu, né? Em toda essa EBF, na verdade. Nós temos uma nova identidade, que muda o direcionamento dos nossos corações. Isso é algo que é Deus que faz em nós. Isso é algo que está profundamente, que é feito no nosso interior. Mas essa identidade, ela é expressa por meio da fé, por meio da crença de quem Jesus é, do que Cristo fez por nós. Só que essa fé, a fé salvífica, ela dá frutos. Frutos em que as pessoas ao nosso redor conseguem provar, conseguem experimentar. E esse fruto é o fruto de amar os filhos de Deus. Que esse fruto, ele chega quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E aí eu queria fazer só mais uma agora não é uma analogia, é uma ilustração, em termos de aplicação, pode passar. Que é a ilustração da esponja. Quando a gente aperta uma esponja, o que é que sai de dentro dela? Depende do que ela está cheia. Do que você encheu a esponja, quando você apertar, é isso que vai sair lá de dentro dela. E eu queria pegar essa ilustração para que a gente entenda que, para que ao próximo nos se aproximar de nós, as pessoas ao se aproximarem de nós e nos apertarem, e reconhecerem quem nós somos de verdade,
para que de dentro de nós saia o amor a elas, o amor ao próximo, a gente precisa estar cheio do amor a Deus e da obediência aos seus mandamentos. Para que quando as circunstâncias da vida nos apertarem, o que saia de nós seja o amor. Para que isso aconteça, nós precisamos ser esponjas que estão cheias do amor de Deus e da obediência aos seus mandamentos. E aí, para cada um fazer uma avaliação disso, eu vou passar um exercício, tá? E esse exercício é o seguinte: você vai perguntar à pessoa mais próxima de você. E aí, vai depender do contexto. Quem for casado, provavelmente vai ser a esposa, vai ser o marido. Quem não for, vai ser o pai, a mãe, o irmão, enfim. Vejam aí quem é a pessoa mais próxima de você. Aquela que vive mais horas com você. Aquela que realmente conhece você. Aquela que vive lhe apertando como uma esponja. E pergunta a ela: você tem visto em mim os frutos de uma fé salvífica? Qual é o fruto que as pessoas estão experimentando de você? Qual é o fruto que elas estão vendo na sua árvore? Que vocês possam pensar em quem vou perguntar e realizar esse exercício para fazer essa avaliação. Meus irmãos, quem quiser acessar esses slides, pode escanear esse QR Code aí, tá? Que vai levar direto para a apresentação. E eu queria terminar essa aula como começamos, com uma oração, pedindo para que Deus nos ajude. Vamos orar. Amado Deus, gracioso Pai, Tu és um Deus maravilhoso. E nós te agradecemos por Tua palavra. Por Tua palavra que nos orienta, por Tua palavra que nos instrui e que nos mostra mais de Ti. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, porque Tu nos resgataste, ó Pai. Nos resgataste do pecado. Abrisse, ó Pai, os nossos olhos para que pudéssemos entender a Tua palavra. Tirasse o véu, ó Deus, que tinha sobre os nossos olhos, para que pudéssemos entender, ó Pai, a Tua palavra. E foi isso que fizemos aqui hoje, estudando a Tua palavra, tentando entender, ó Pai, sobre a vitória do amor e da obediência, ó Deus, que o Senhor nos chama a ter para vencermos o mundo. Agora eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, nos ajude a aplicar isso em nossas vidas. Que aquilo que ficou claro em nosso entendimento, em nossa mente, ó Deus, o Senhor, por Tua misericórdia, possa levar ao nosso coração. Para que a gente não só entenda a Tua palavra, mas que a gente seja também transformado por ela, que a gente viva por ela. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.